Ultimamente eu tenho estudado algumas coisas sobre as formas de assimilação da verdade, né? Eu já trouxe aqui muitos vídeos sobre a razão e o desenvolvimento racional e como a gente pode desenvolver a partir de um estudo organizado, estruturado e de um desenvolvimento emocional adequado, uma razão que possa selecionar adequadamente o que é melhor para a nossa vida, né? Então a razão vai pesar os elementos, né, qualitativamente e vai então escolher aquilo que melhor nos capacita para sermos enquanto ser humano. Isso aí é uma coisa que não há. As pessoas às vezes tentam relativizar isso porque é uma questão de que o que é melhor para mim não é melhor para você e tal, tal, tal. Mas essa conversinha ela não dura muito tempo, né? Ela não dura, vamos dizer assim, até a página 2, né? Porque o que é melhor para o ser humano sempre vai ser melhor para o ser humano. Em termos qualitativos, em termos mais assim, atemporais. Então, quando a gente fala do melhor, a gente está falando daquilo que vai proporcionar ao corpo maior força, maior saúde, maior virtude, e aquilo que vai proporcionar à alma mais harmonia, mais sabedoria, tá? Então, a gente precisa desenvolver no ser humano a busca pela sabedoria. E essa busca pela sabedoria, ela vai vir ou será acompanhada de uma virtude correspondente. Como assim uma virtude correspondente? Tudo o que nós fazemos é um reflexo daquilo que nós pensamos e daquilo que nós sentimos. Quanto mais a gente qualifica aquilo que nós sabemos, aquilo que usamos de referências e nossa visão de mundo, nossa cosmovisão, quanto mais qualificamos isso, mais qualificamos as nossas ações. Então, todo estudo, toda a vida intelectual, ela vai ter como resultado uma vida virtuosa, certo? Como o Hugo de São Vitor vai dizer, né? Tendo como referência Boécio, Pitágoras, é que a música ela é uma força presente em todo o universo e organiza as coisas e os seus a forma, né, a ideia de todas as coisas, e que há um ritmo em cada coisa, justamente esse ritmo de crescimento, por exemplo, nas plantas, o nosso corpo, ele é um reflexo da música do universo no nosso corpo, e na alma essa música é virtude. Então, a música ela é harmonia, e a harmonia ela se alcança através da sabedoria. Então, devemos buscar a sabedoria e na busca pela sabedoria nós vamos também desenvolvendo uma outra forma de ação, outra forma de ver, e essa forma é a forma da vida virtuosa, tá? Mas a razão, ela tem um certo limite, tá? Ela tem um certo limite e esse limite ele é assinalado muito impressionantemente por praticamente todos os grandes filósofos que nós encontramos, né? E o seu limite não é um limite exatamente emocional, não é um limite, como é que eu posso dizer, assim, da loucura ou assim, do... Sabe, como se fosse uma coisa mais improvisada. Não é isso. Se trata de desenvolver elementos que despertem uma ferramenta dentro de nós, já vou falar sobre ela, que nos capacita para as coisas mais elevadas, para a sabedoria superior. Então eu estava dando uma olhada em algumas citações, algumas reflexões, e vi, por exemplo, que Santo Tomás fala de uma razão inferior e uma razão superior. Dessa razão superior que ele está tratando como, por exemplo, inteligência, né? Mas, além disso, existe uma outra coisa, tá? Então, como se nós tivéssemos uma razão inferior que trabalhasse com as coisas do mundo, e aí eu peso, né, questões clássicas, né, assim, se eu devo, sei lá,
que é melhor para mim, né? Se eu devo eu estou o tempo todo pensando isso. Eu devo dormir mais tempo, ou acordar mais cedo para fazer exercícios, né? Se eu devo fazer minha própria comida, ou eu peço um delivery e aproveito o tempo para fazer outra coisa. Eu estou o tempo todo pesando isso. Isso é uma forma de razão, é uma razão inferior, porque lida com as coisas da sobrevivência, lida com as vantagens que nós podemos tomar na vida. Vantagens no sentido mais material da coisa, tá? Mas há uma razão superior que organiza e desenvolve os elementos da inteligência. E a inteligência capacita a gente a compreender a verdade e a determinar os elementos morais. Quando eu estava falando lá da razão inferior, a moralidade não entra nisso aí. Não é uma questão moral, é uma questão de preferências dentro de um elemento assim horizontal. Então nós temos uma razão horizontal e temos uma razão superior, que é a razão da inteligência. Mas, para além dessa inteligência, existe um elemento que só acessamos se capacitamos, se nos capacitamos, né, de forma mais profunda a visualizar certas coisas, a compreender certas coisas. Eu tenho um vídeo aqui no canal, que é nesse livro aqui, que é o Opúsculo sobre Aprender a Meditar, certo? Eu tenho alguns vídeos sobre esse livro aqui no canal, um livretinho, mas ele fala uma coisa muito importante sobre as 3 visões da alma, da alma racional. Ele fala diferenças entre meditação e contemplação, etc. E trocando miúdos, mais basicamente o que eu estou tratando aqui. Eu tenho um pensamento, esse pensamento ele vaga pelas coisas e não discerne exatamente sobre elas, mas eu tenho, de certa forma, um entendimento, né, das coisas, sei lá, isso é um livro, aquilo que eu estou olhando agora é um violão, temos ali uma camisa ali no meu armário. Então eu vou pensando essas coisas e vou qualificando meio que automaticamente. Eu não preciso fazer um esforço para isso, né? Eu já conheço essas coisas, eu simplesmente acesso uma memória. E há outros elementos nisso aí. Então, aí passando para um pensamento mais profundo, eu vou ter a minha meditação e a contemplação, certo? A meditação no sentido aqui de pensar profundamente sobre uma ideia, tá? Disso então, que elemento é esse? Dentro do Clube do Livro, eu estou estudando isso pela visão de Plotino, tá? Então, caso você tenha interesse no Clube do Livro, o link está aqui na descrição. O que é que Plotino fala sobre isso? Ele fala sobre a beleza e que há uma faculdade em nossa alma que é a mais, vamos dizer assim, competente ou a mais qualificada para compreender e se relacionar com o belo. Essa faculdade de qual ele fala, né? Faculdade no sentido de estar facultado, né? De capacidade, aqui nós podemos entender até como um poder, uma força da nossa alma. Essa faculdade, ela é a faculdade intuitiva, a faculdade que é capaz de perceber as coisas sem pensar. E justamente esse sem pensar que é o grande mistério disso. Porque Platão fala de uma espécie de reminiscência, onde ele vai dizer que aprender nada mais é do que uma espécie de reminiscência, ou seja, de uma lembrança profunda de algo que você não é que você nunca viu, mas que você já tinha dentro do seu interior, mas você não, é como se você não se lembrasse disso. E ele disse que aprender é simplesmente isso, é lembrar de algo que você esqueceu, né? Então, as pessoas falam saber é lembrar, mas isso não é suficiente para entender essa frase de Platão. Porque a reminiscência é essa memória do ser, essa memória do ser que acessa a sua própria identidade, a sua própria natureza. E reconhece, perceba, reconhece as coisas, né? Porque conhece novamente, reconhece.
torna a conhecer, torna a lembrar, torna a perceber. Essa faculdade intuitiva é a que percebe a beleza, e por isso a gente não consegue qualificar a beleza sem o elemento intuitivo aqui, tá? Entenda, não é um elemento não é um elemento de opinião, não é um elemento de doxa, não é um elemento de que eu acho mais legal isso do que aquilo, é um elemento de intuição que vai nos ligar a uma outra força, que é o elemento do amor. Eu posso fazer um vídeo sobre isso depois, tem algumas ideias para discutir sobre esse assunto. Caso você queira, se interesse, deixa um comentário aqui embaixo. Mas o amor, ele vai estar relacionado com a filosofia, né? Filosofos, ou seja, aquele que ama o saber, que ama a verdade. Mas também existe um outro termo, né? Que é o filocalia, ou filocalia, enfim. Filocalia está relacionado com o amor ao belo, ou seja, kalos em grego é a beleza, a exatidão, vamos dizer assim, o refinamento, né? E filo, amor, né? Então filocalia, amor à beleza, amor ao belo. E esse amor ao belo que faz com que a gente se volte para os elementos de intuição. Se nós não temos um amor por isso, vamos acabar ficando no meio do caminho, porque a beleza, ela gera em nós certos lampejos, certos voos, certos prazeres, que faz com que, se nós nos apaixonamos por esses prazeres, ficamos presos neles e esquecemos do belo. Tá? Plotino fala bastante sobre isso e traz uma relação de amor, né? E com uma figura chamada Afrodite, onde essa Afrodite vai ter Afrodite não, é Vênus, né? Ele usa a figura de Vênus. Então, Vênus, Uranus, né? Vênus, Urânia, que é a Vênus celeste, Urânia, né? Aquela que se volta para cima. Essa palavra Urânia está relacionado com isso, com o ato de olhar para o céu, né? Olhar para os astros, ou seja, automaticamente ele está falando de uma força que puxa o nosso olhar para cima. Né? Vênus que olha para cima. Vênus que olha para os astros, Vênus que é celeste. Com isso, a gente tem também a Vênus Pandemos, que é a Vênus do Pan, né, panteísta, Pangeia, Pan. Então essa palavra Pan designa essas coisas que são totais, né, que está em todas as coisas, gerais. Ou seja, como se fosse o amor nas coisas, ou em todas as coisas, ou pelas coisas em si. Tá? E sem querer julgar isso nesse momento, né, que isso vai levar algum tempo, eu já quero terminar esse vídeo aqui, né, daqui a pouquinho. A Vênus Urânia vai nos levar para as estrelas, para aquilo que é celeste, para aquilo que é o melhor de nós, enquanto que a Vênus Pandemos pode nos prender nas coisas. E isso é um elemento importante de entender, porque do contrário, a gente vai ficar confundindo o amor com as suas expressões, as suas assim, possibilidades, né? Se é que eu posso falar assim, mas acho que se adequa bem. E Santo Tomás, ele ele dá alguns nomes para isso, né? Segundo Mário Ferreira dos Santos, ele fala que Santo Tomás cita essa intuição de diversas formas, mas uma que eu achei muito pertinente foi a cognição afetiva. Porque cognição vem dessa ideia de entendimento, né? Ou de relação, né? Eu me relaciono com um elemento e eu compreendo, eu tenho uma cognição dele, eu tenho uma resposta a ele, eu tenho todo um emaranhado de relações, né? Tanto de julgamentos positivos / negativos e de assimilação daquilo que é aquela coisa.
Então, essa cognição afetiva me fez compreender bem isso, né? E a gente precisa desenvolver esse pedaço se a gente quiser se elevar aos patamares superiores do que é a filosofia, do que é uma vida assim dedicada aos estudos. Então, um amor, aquilo que... amor não, desculpa. Uma cognição que tem um afeto, porque através de um não pensamento eu entendo. E aí a coisa entra num ramo assim meio misterioso. Mas o fato é que o amor, ele entra ou ele aparece na vida humana para aquelas coisas que são muito grandiosas e que a nossa razão não consegue mensurar. Grandiosas no aspecto de ser amplas, né, como infinitas, mas também são assim sutis demais para que a gente possa medir, pesar, né? Talvez, né, me venha aqui uma imagem agora dos elementos, onde os elementos antigos, eles são uma série de representações simbólicas, né? Terra, água, ar, fogo. O mais elevado deles é o fogo, e o fogo, segundo Plotino, ele consegue conferir beleza aos outros elementos porque confere luz e calor. E a luz e calor é um atributo de beleza para todas as coisas. Talvez tomando como referência o sol, que dá a vida a todas as coisas. E a vida é um elemento que está presente nas coisas que são belas. De uma forma direta, assim, biologicamente falando mesmo, né? Ou de uma forma às vezes simbólica, mitológica, metafísica também. Bem, então a vida em tudo aquilo que tem beleza, porque a beleza é uma expressão da divindade, a divindade está sempre viva. E para isso, para alcançar esse patamar, a gente precisa desenvolver essa intuição. Daí a importância da arte, daí a importância de compreender nossos sentimentos e todas as coisas que eu trabalho aqui no canal. Esse vídeo poderia ser mais longo, mas hoje não vai dar para ser. Caso você queira que eu continue esse assunto, tenha alguma pergunta, deixa aqui embaixo nos comentários. E se você gostou do vídeo, por favor, deixe um like, se inscreva no canal e é isso. Vamos ficando por aqui. Tchau, tchau.